Olá, estamos começando a melhor aula do MTech, a aula de arte. Comigo, a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Jussi Lobo. Pois é, gente, é a melhor aula da tarde. Vamos lá? Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. E vamos começar apresentando a equipe pedagógica do MTech. Na coordenação a gente tem a professora Cláudia Pessoa, professores Cláudia Cedrais, Elci Paim, Jussi Lobo, Paula Brito, Estael Machado. E na primeira série vespertino nós temos a professora Cláudia Cedrais, que está aqui falando com vocês, e o professor assistente, professora Jussi Lobo. E vamos lá, Benfica, Catuaba, Barrinha, boa tarde! Mensagem da aula de hoje. Mensagem do Glauber Rocha. Sou um artista. Não me exijam coerência. A gente não pode exigir coerência, linearidade do artista. Quem falou isso foi o nosso grande cineasta baiano, Glauber Rocha. Sou um artista. Não me exijam coerência. E o tema da aula de hoje, nossa aula número 2 da primeira unidade, conceito de arte e artista através dos tempos. E enquanto os mediadores dão um print aí na tela do tema, eu vou começar a provocar vocês. Eu quero saber o seguinte: será que a ideia de arte, de artista, foi a mesma ao longo do tempo? Será que todas as culturas passadas pensaram a figura do artista e pensaram a arte da mesma forma? Será que o modo como a gente pensa o artista hoje sempre foi pensado, todas as culturas pensaram da mesma maneira, da mesma forma? É isso que a gente vai conversar hoje na nossa aula, certo? Ferinha, primeiro dia de aula bom, hein? A gente vai... Artista. Quem é essa figura do artista? Quem é esse ser que a gente chama de artista? E eu vou ficar aí no PIP conversando com vocês. Como é que a gente pensa essa figura do artista? Será que o artista sempre foi essa figura? Sempre teve essa função? Sempre foi visto dessa mesma forma? Será que a arte, nessas várias culturas, elas sempre foram tratadas da mesma forma? Aí a primeira coisa que a gente tem em mente aqui, quando a gente faz uma linearidade, traça uma história da arte, na verdade a gente está contando uma história da arte europeia, certo? Por que, professora? Bem, porque a gente foi colonizado pelos portugueses. E aí os portugueses trouxeram, introduziram, né, determinaram que a gente deveria ser educado de acordo com certos padrões e contar uma certa história. Hoje em dia que a gente está tentando quebrar um pouco isso. Hoje em dia a gente está tentando trazer as outras culturas que formaram o nosso povo, trazer todas as influências e toda a história dessas outras culturas para dentro da sala. Mas, inicialmente, a princípio, a gente trabalha com base na cultura europeia, certo? E aí, dentro dessa perspectiva da cultura europeia, a gente tem uma figura de um artista que vai mudar através do tempo, vai mudar através de diversos momentos históricos diferentes, e o próprio conceito de arte vai se modificar também através desses tempos, e é isso que a gente vai conversar hoje. O objetivo da aula de hoje é que ao final da aula vocês entendam que a figura do artista como a gente conhece hoje, ela não se manteve ao longo do tempo, ela modificou ao longo do tempo, e ela pode se modificar. Daqui a 20, 30 anos, talvez, a gente pense o artista de uma maneira diferente, a gente pense em arte de uma maneira completamente diferente. Ou daqui a 200, 300 anos, depende de como as coisas se desenrolam dentro da nossa cultura, certo? Então, bora lá. E aí a gente começa contando essa nossa história através da pré-história. Lá na pré-história a gente não tinha a palavra escrita, a gente não tinha registros escritos, mas a gente tem ainda hoje, né, a gente consegue ver algumas representações, algumas imagens feitas pelos povos lá na pré-história.
Inclusive aqui no Brasil, a gente tem sítios arqueológicos que têm, né, o registro desses povos aqui no Brasil. Inclusive a gente tem algumas localidades que ficam bem pertinho desses sítios arqueológicos e eu adoro quando vocês mandam fotos deles pra gente aqui. Eu sempre agrego nas aulas, que é muito importante a gente falar da gente também, né? Contar a história de outros povos, outras culturas, mas fazer esse resgate, essa valorização do que é nosso, do que nos constituiu. Porque apesar da gente ter sido colonizado pelos portugueses, a gente tem uma constituição muito mista. A gente tem influências dos africanos, dos indígenas, no sertão baiano a gente tem influência muito mais forte dos indígenas, aqui no litoral a gente tem uma influência muito grande dos africanos, se a gente sobe um pouco mais para o Nordeste a gente tem os franceses, né? Se a gente desce um pouco mais a gente tem os italianos, alemães, orientais. Então o nosso país é constituído por uma mistura muito grande de raças não, de culturas diferentes, né? Acabou essa história de raça, então de culturas diferentes, e a gente precisa resgatar todas essas influências que a gente traz, certo? Altamira, em Minas Gerais. O Ariedson, o seguinte, a gente vai ter uma aula específica sobre arte rupestre, que é a arte feita lá na pré-história. A gente vai ter uma aula específica sobre arte egípcia, sobre arte grega, sobre, deixa eu ver o que mais, Renascimento, Barroco. Hoje a gente só está trabalhando essa ideia do conceito de artista. Como é que essa figura do artista foi se constituindo, como é que ela tomou forma e por que ela é assim hoje, certo? Então lá na pré-história não tinha essa pessoa, esse artista. Esses registros feitos lá na pré-história, os estudiosos, né, os arqueólogos, os antropólogos, eles acreditam, porque a gente não tem nenhum registro, né, gráfico, a gente não tem nenhum registro verbal, não tinha máquina fotográfica, não tinha vida naquela época, então os estudos são baseados no que eles vão encontrando e eles vão analisando o entorno daqueles registros na parede para entender um pouco melhor como é que aquelas pessoas pensavam e se organizavam. Então eles acreditam que esses registros rupestres, alguns registros eram feitos por xamãs, né? Seriam os curandeiros, seriam pessoas que tratam da questão espiritual, da cura dentro da tribo, que guardam a história da tribo para ser contada, né? Para passar adiante. Então, esses xamãs, algumas vezes eles representavam esses animais para facilitar a caça. Acreditavam que quando havia esse registro da forma do animal, ficava mais fácil capturar esse animal. Existem registros também feitos nas cavernas que, como se eles estivessem contando uma história de algum fato que aconteceu. Então, a função educativa de narrar a história, de continuar, de deixar registrada essa memória. E a gente tem também alguns registros em formas geométricas que ainda não se sabe qual a função, qual a utilidade, qual o propósito desses registros. Mas o que é importante a gente saber é que hoje a gente diz que esses desenhos nas cavernas são arte. Mas quem fez esses registros na caverna nem sabia o que era arte, como a gente entende arte hoje. Nem eram chamados de artistas. Eles simplesmente tinham uma função, um propósito de registrar aquilo lá, né? Não só através de desenhos, mas também através de esculturas. Então a gente encontra alguns registros de algumas Vênus, que são essas figuras de pequenas mulheres, onde a gente não tem a definição de rosto, a gente tem só a valorização dos seios, da barriga, focando no aspecto da fertilidade, né? A mulher como gestação, como gestora de outras vidas. E aí a gente vai passando, né? Vem a pré-história, os povos se tornam começam a escrever suas histórias, contar suas histórias, registrar, construir, né, fazer casas, templos, palácios. E aí a gente tem os povos lá da antiguidade, a gente vai pensar nos egípcios, nos gregos, nos sumérios, lá na Babilônia.
Então, o que a gente registra desses povos? Primeiro, não tinha também a figura do artista como esse gênio, como a gente conhece hoje. Existem muito registro de muitas pinturas feitas, né, nos templos egípcios, nos mausoléus, nos túmulos egípcios, mas a função era de contar uma história. E para contar essa história, eles tinham que seguir um padrão. Por isso que a gente encontra pinturas de 100, 200 anos que se mantém igual. Não existe mudança, não existe nenhuma criatividade, nenhuma alteração na maneira de reproduzir. Porque não era essa a intenção. A intenção era contar uma história de forma que as pessoas pudessem reconhecer aquela história, principalmente os mortos, né? Porque eles acreditavam que os mortos reviviam. Por isso que era importante conservar o corpo, por isso era importante guardar os objetos, e por isso era importante deixar registrada a história, para que o morto, quando retornasse, ele lesse sua história, ele reconhecesse sua história. E para contar essa história, eles seguiam um padrão, que não era a representação natural da figura humana, nem das coisas do mundo, mas era uma representação que as pessoas podiam identificar o que estava sendo contado ali, qualquer pessoa poderia identificar. Tanto é que hoje a gente pega essas pinturas egípcias e a gente consegue, né, ler essas pinturas sem muita dificuldade, porque é a construção de padrões, de figuras estilizadas, que a gente consegue, que representam, né, fatos, pessoas, situações, de forma que a gente consegue gravar. A intenção não era que fosse perfeito. Esses artesãos eram valorizados, mas não eram assim a elite cultural da época, né? Não eram super valorizados, eram trabalhadores que eram contratados para fazer esse tipo de serviço. Não tinha nada de especial neles. Não tinha uma classe específica, né? Certo? É isso, Bonita Arizona está falando assim, o homem que pintou o bisão na parede da caverna era um artista. Hoje a gente vê essas pinturas e a gente diz assim, é uma obra de arte. Porque alguns desses artistas, que a gente chama de artista, né, mas quando ele estava fazendo lá, ele não dizia assim, eu sou um artista, vou fazer isso aqui maravilhoso, não. Ele queria, especificadamente no caso dos animais, os estudiosos dizem que eles queriam capturar a alma do animal e aí ficava mais fácil matar o animal. Então eles aproveitavam a saliência da rocha para conseguir dar volume na figura, porque quanto mais parecida ela fosse com o animal, mais fácil seria capturar esse animal. Então hoje a gente olha esses trabalhos e a gente vai ver a partir de que momento a gente começou a olhar para esses trabalhos e dizer que era obra de arte, mas na época que ele foi feito não era arte e não existia essa figura do artista, certo? Hoje, a partir de uma determinada época que a gente começou a olhar para lá e dizer, ó, isso é arte, isso não é arte, a gente começou a nomear o que era arte e o que não era arte, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente tem a antiguidade, que tem essa figura do artista, e a gente vai para a Grécia, né? A Grécia tem a preocupação de valorizar o corpo humano. O registro feito na Grécia não era um registro para os mortos, como no Egito, mas aí é outra perspectiva de registro, mas a gente ainda tem a figura do artista como um artesão, como um fazedor. O artista não é uma pessoa criativa, né? Não é uma pessoa especial, não é uma pessoa que nasceu com aquele dom, não. É um artesão, é uma pessoa que é paga para fazer aquele tipo de trabalho e que estuda muito para fazer aquele tipo de trabalho, certo? Então, essa perspectiva. Também não existia a perspectiva da arte como a gente conhece hoje. Os templos tinham que ser belos, as residências tinham que ser belas, porque era uma necessidade, é uma necessidade do ser humano da gente viver cercado de beleza, né? A gente que foi abandonando um pouco isso. Mas lá na Grécia, a gente tinha isso mais forte, né? E o que fica de registro na história, a gente vai recuperando e dando essa característica. Aí a gente pula para a Renascença. Na Renascença é interessante porque a gente vai ter uma distinção aí na Renascença, né? Um pouquinho antes da Renascença vai começar a haver uma distinção entre o artista e o artesão, que é uma distinção que a gente traz até hoje, né? De chamar o cara, a pessoa que faz artesanato, artesanato é uma coisa menor do que arte, não é isso? A gente não tem essa ideia.
Isso surge lá no Renascimento, começa lá no Renascimento, essa ideia de que existe uma arte com A maiúsculo e que existe uma arte inferior, que seria o artesanato. E como é que surge isso? Primeiro, antes do Renascimento, como é que uma pessoa aprendia a ser artista? Ele ia, né, tinha um artista mais velho, mais experiente, que já fazia trabalhos, que conhecia toda a técnica. Então eu queria que meu filho fosse artista, eu pegava meu filho, 7, 8 anos de idade, entregava para esse artista e esse meu filho ia crescer com esse artista, aprendendo toda a técnica, todo o passo a passo, toda a forma de trabalhar daquela maneira, né? Ou fazendo escultura, ou fazendo pintura, seguindo aqueles padrões, seguindo aquelas regras. O Renascimento, o que é que vai acontecer? A gente vai ter... Vão começar a se criar regras para representar as coisas, e aí o artista, que hoje a gente chama de artista, ele vai começar a seguir aquelas regras. E aí surgem as academias de arte, que a pessoa poderia ir, quem era mais pobre, né? Ia para as guildas, que eram esses centros onde ficavam os artesãos e eles aprendiam, e tinha as academias, que é onde se organizou o pensamento, organizou as informações, a semelhança das universidades que vão surgir no mesmo período. E aí, até hoje a gente traz essa ideia de academia, de academicismo, para aquele artista que trabalha representando as coisas exatamente como elas são na realidade. Então o artista, ele era técnica, ele tinha que ser um técnico que executava bem, que representava bem a pele humana, que representava bem os tecidos, representava bem as paisagens, então ele era um técnico. No Renascimento, além das academias, a gente vai ganhar outra coisa, que é essa distinção entre o artista, que é um gênio, e o artesão, que faz as coisas seguindo o modelo, certo? Essa ideia de que o artesão é um profissional inferior ao artista vai surgir aí no Renascimento. E aí a gente vai surgir os gênios, né? Vai surgir a ideia que a gente tem até hoje de que você nasce artista. Você não precisa trabalhar para ser artista, né? Você nasce o gênio. É lá no Renascimento que essa ideia de gênio, de genial, de artista com A maiúsculo, daquela pessoa fantástica, que já nasceu com esse dom, que é excepcional, que é super criativa, que além de dominar a técnica, ela é super criativa, porque ela inventa coisas diferentes, formas de representar aquilo, surge ali no Renascimento, essa distinção entre artista e artesão. Certo? Estão vendo que a história é longa, né? Renascimento, século XIV, século XV, e até hoje a gente tem essa ideia de que artista é um ser iluminado, já nasceu genial. Não, isso surge antes do Renascimento, não existia essa história de artista como ser genial, criativo, excepcional. O artista era uma pessoa que dominava bem as técnicas, dominava bem os materiais, reproduzia bem, copiava bem, repetia um padrão sempre, certo? Pronto, Samara. Samara, você que vai me responder. Samara está me dizendo assim, professora, o que é arte? Samara vai me responder isso no final do ano. O que é arte? Não sou eu que vou lhe dizer o que é arte, não. É você que vai me dizer o que é arte no final do ano. Tá bom? Aí o pessoal de Arizona está dizendo assim, eu não acho artesanato é arte. Por isso, porque a gente vem de uma cultura que acha que o artesanato é uma expressão inferior à arte. Que a arte é uma coisa especial e diferente, que surge de lá do Renascimento. O Renascimento é que traz essa ideia de que a pessoa que copia o tempo todo é inferior à pessoa que está criando coisas novas, certo? Mas a gente vai ver que a história não é bem assim, certo? Antes do Renascimento era super normal as pessoas copiarem o outro. Era uma forma até dele aprender as coisas, você copiar o outro. A partir do Renascimento é que vai surgindo essa ideia de que o artista tem que ser genial, tem que ser sempre criativo, tem que sempre inventar coisas novas. E é no Renascimento também que vai surgir aquela história de que o artista é um ser inquieto,
que o artista é mais orgulhoso, né? É orgulhoso, que o artista é um boêmio, que o artista não se fixa em lugar nenhum. Por quê? Porque quando tinha as guildas, os artistas trabalhavam sob encomenda, né? O grupo de artistas tinha os mais velhos, que dominavam mais as técnicas, os mais novos. Então você estava ali, você queria encomendar algum trabalho desse tipo, você ia lá na guilda e encomendava. A partir do momento que surgem as academias e surgem essas figuras especiais, esses gênios, os artistas começam agora a se deslocar procurando os mecenas, né, oferecendo o serviço dele. E aí surge essa ideia de que artista é esse ser assim, que não dá valor à casa, que não dá valor à comida, que é mais orgulhoso do que prático. Então, essa figura romântica que vai se fixar no imaginário da gente lá no romantismo, uns 4 ou 5 séculos depois, começa essa história ali no Renascimento, né? Com essa necessidade do artista de sair em busca de serviço. Aí no Renascimento a gente tem começa essa distinção de uma arte maior e uma arte menor, começa essa ideia da academia, que é aquele lugar que tem as regras estabelecidas, que você tem que representar as coisas exatamente iguais à realidade. Começa também a criar esse imaginário, essa figura do artista que é um ser genial, super criativo, que faz as coisas sempre diferentes, que não fica fixo em nenhum lugar, boêmio. Surge daí essa imagem que a gente tem do artista. Mas a história continua, né? E aí eu trouxe para vocês o trabalho, e a história também é seletiva. A gente tem no Renascimento, na época que eu estudei, alguns tempinhos atrás, a gente não via no Renascimento nenhuma figura feminina. A impressão que a gente tinha é que só existiam artistas homens, né? Até o Renascimento, até o modernismo, não existiam mulheres que pintavam, que esculpiam, que eram artistas. A gente tinha essa ideia. Como a gente tinha a ideia de que existia uma arte superior, que era a pintura, a escultura, e existia uma arte inferior, que era o artesanato. Hoje em dia, com esse resgate, né, com o feminismo aí se solidificando, questionando algumas coisas, a gente voltou lá na história e descobriu que lá no Renascimento, em outras épocas da história, existiram sim mulheres que produziram, mulheres que eram reconhecidas pelo trabalho delas, né? Que tinham um trabalho super importante, mas que a história foi apagando elas dos registros. E hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de resgatar algumas dessas figuras femininas. A gente está tentando resgatar algumas dessas figuras. E uma dessas figuras é a Artemisia Gentileschi, que eu fiz questão de trazer um autorretrato dela. A Artemisia foi a primeira mulher a entrar na Academia de Arte, lá na Renascença. Tem um trabalho fantástico. Equipara-se a qualquer trabalho de qualquer artista do Renascimento, né? Ela pode ser comparada com tranquilidade, pode estar no mesmo patamar, com tranquilidade, de Rafael, de Michelangelo, de Leonardo da Vinci. O trabalho dela se equipara em qualidade, em temática, em tudo. Mas só agora é que a gente está recuperando essas figuras femininas que existiram. Não é que elas não existiam, não é que a gente está inventando elas. Elas existiram, foram reconhecidas em sua época e a história apagou a vida delas do registro. E agora a gente está tendo a oportunidade de resgatar algumas dessas figuras femininas e mostrar que mulher também sempre fez arte, mas que elas foram apagadas da história e foram deixadas apenas as figuras masculinas. Muitas vezes elas foram apagadas da história e o trabalho delas ficou assinado por homens. Artemisia mesmo, tem casos que o pai dela assinou alguns trabalhos. Ela fez o trabalho, mas as pessoas não acreditaram que uma mulher poderia ter feito esse tipo de trabalho, e o pai dela acabou assinando, que era pintor também, acabou assinando alguns desses trabalhos. Então a gente hoje tem esse resgate dessa figura, né, da mulher. E aí a gente vem para a modernidade. O que a gente chega na modernidade e vai encontrar?
A Tarsila já vem, ó, o pessoal tá dizendo assim, Tarsila já vem de uma história diferente, a Tarsila do Amaral, né? E o pessoal de Varzinha tá dizendo assim, arte é coisa bonita, feia, esquisita, estranha, dependendo do olhar, conhecimento, interesse, sentimento de cada pessoa. Perfeito. Mas a gente tem que lembrar, bota aqui na minha imagem, Fabrício, por favor, rapidinho. A gente tem que lembrar o seguinte, que hoje a gente já tem essa ideia, né, de que a arte pode ser esquisita, pode ser estranha, pode ser diferente, mas até o século XIX, e tem muita gente ainda que tem isso na cabeça, a arte tinha que ser representação da realidade. Se não fosse a representação da realidade, não era considerado arte. Se o artista fugisse disso, se o artista fizesse uma pintura sem contorno definido, com as cores diferentes da realidade, não era considerado arte. Ainda tem muita gente que pensa assim, tem muita gente que você mostra um trabalho de arte moderna e ele vai dizer assim, isso não é arte. Mas por quê? Porque a gente demora de se adaptar, né, às mudanças sociais. No final do século XIX, houve uma série de mudanças na sociedade, porque não é assim, o artista, vou pintar diferente hoje, não. O artista é um reflexo do tempo que ele vive. Então, no final do século XIX, houve uma série de mudanças. Surgiram os barcos a vapor, as distâncias diminuíram, as pessoas puderam viajar para lugares mais distantes, ter contato com outras culturas, surgiu a máquina fotográfica, o cinema, então uma série de mudanças ocorreram na sociedade e o que acontece? O artista mudou também. O artista começou a dizer assim, olha, eu não preciso, na natureza, as coisas não têm uma linha definindo, separando uma cor da outra, então eu posso fazer meio borradinho aqui, essa cor, eu não preciso representar a cor exatamente igual à realidade, né? Se eu quero ver uma árvore, eu saio, vejo uma árvore, eu pego uma fotografia de uma árvore. Por que é que o artista tem que representar a árvore com a copa verde e o tronco marrom? Ele pode transgredir isso. Então ele começou a expressar o que ele estava sentindo. Até então o artista ele era técnico. A partir do modernismo, o artista vai dar vazão à individualidade dele, à criatividade e a imaginação dele, certo? Duchamp, perfeito, Iguatemi tá ligado. Aí essa obra do Duchamp que eu trouxe vai inaugurar uma ideia diferente, a ideia de que o que valoriza a obra de arte não é o trabalho do artista, não é a pintura, não é a escultura. O que valoriza, o que transforma um objeto em objeto artístico é a assinatura do artista. É o que o artista pega e diz que é arte. Quando o Duchamp traz esse mictório, olha aí o mictório de Duchamp. Quando ele traz esse mictório, o que acontece? Ele diz assim, olha, é arte o que eu digo que é arte. O que eu assino que é arte. Eu posso pegar qualquer objeto que já existe e no momento que eu assino e coloco ele em uma galeria, ele passa a virar obra de arte. Me bota aí no PIP. Aí a gente muda de postura. O artista ele não precisa mais produzir a obra de arte. Ele pode pegar qualquer coisa e transformar em arte. Porque é o ato dele, é o olhar dele sobre o objeto que vai transformar ele em obra de arte. Com isso, você expande as possibilidades. O artista ele não precisa mais ficar preso à pintura, ao desenho, à gravura, à escultura. Ele pode trabalhar com qualquer material e sobre qualquer coisa, qualquer suporte. E é uma mudança muito grande na maneira de se relacionar com a arte. E aí a gente tem aquela figura, né, do artista inquieto, do artista que pensa coisa diferente, do artista que propõe coisas diferentes, isso vai se reforçando no imaginário da gente. E aí o modernismo traz essa ideia de que se o artista pegou, colocou a assinatura dele, colocou no museu, colocou em uma galeria, aquilo é arte. O que o artista se apropria é arte, certo? Aí a gente tem o mictório do Duchamp e a gente tem esse outro trabalho do Duchamp, né? A roda de bicicleta em cima do banquinho, certo? Isso abre um campo de possibilidades. Que campo de possibilidades é esse? É a possibilidade também de você olhar outras culturas, certo? Olhar outras culturas e perceber que existem outras formas de expressão.
Bota aqui na minha imagem. O que foi que aconteceu com o modernismo? As distâncias diminuíram, as pessoas puderam visitar outras culturas, outros países e descobriram que existiam outras formas de se expressar. E aí os artistas vão reconhecer, e a partir do momento que o Duchamp pega qualquer objeto e diz que é arte, aí a gente começa a ampliar a nossa visão de arte, né? A gente amplia, e aí a gente vai no Egito e diz, olha, aquelas pinturas que foram feitas lá na pirâmide, aquilo é arte. Ah, aquela esculturinha que o homem lá na pré-história fez para se proteger, aquilo é arte. É uma expressão artística, é um objeto artístico. Aquelas máscaras africanas que são feitas para incorporar espíritos, que são sagradas para os povos africanos, aquilo é arte. Aquilo é uma expressão artística. Então, a partir do modernismo, que eu vou nas outras culturas e vou dizer que é arte. O que eu nomeio que é arte se transforma em arte. Aí é que a gente vai ter esse resgate desses outros povos que, quando eles fizeram aquele objeto, não era arte. Mas a gente vai resgatar ele e vai dizer é arte. Quem fez isso é artista. Certo? Pronto. Aí, bora ver aqui as imagens, né, de alguns povos. A gente tem aqui máscaras africanas, a gente tem bonecos indígenas, a gente tem máscara lá dos esquimós, olha aí no slide. A gente tem as africanas, os bonecos indígenas, os esquimós. Aí o pessoal de São José está dizendo assim, isso não pode ser entendido como apropriação, não é necessário construir, ter sua marca, ou essa ideia pode ser uma assinatura dentro da transformação. Na verdade, no início, quando os europeus vão e conhecem essas expressões artísticas diferentes, eles vão se apropriar disso. O cubismo faz isso com as máscaras africanas. Os cubistas conheceram as máscaras africanas, se apropriaram disso, construíram trabalhos originais e inéditos. Hoje a gente sabe, a gente já pode dizer com certeza que não tem nada de inidatismo no trabalho do cubismo. Ele copiou, ele se apropriou dos trabalhos das máscaras africanas. Mas hoje a gente pode dizer isso, lá naquela época não. Aí, quando o artista amplia essas possibilidades, tudo pode virar arte. Na contemporaneidade, a gente vai além. Se no modernismo o artista pegava o objeto e dizia que era arte, colocava no museu e dizia que era arte, na contemporaneidade, quem vai dizer o que é arte sou eu o observador. Não é o artista mais que me diz que é arte. O artista, ele quer a minha colaboração para transformar aquilo que ele criou em arte. Sem a minha observação, sem a minha participação na obra de arte, aquilo não se constitui uma obra de arte. E aí ele vai construindo espaços, os materiais vão se ampliando, tudo pode ser material para obra de arte, certo? O vídeo desse trabalho de arte que está lá no museu, em Minas Gerais, Museu do Inhotim. Isso aqui é um trabalho de arte. Eu vou trazer para vocês uma filmagem desse trabalho. Eu pedi para os meninos para vocês verem como ele se constitui. E ouça um pouquinho a explicação que a monitora dá sobre por que o artista teve a ideia de fazer esse trabalho. O pai dele tinha um amigo que era jornalista, e esse jornalista ele morreu. E no apartamento deles, os próprios amigos escreveram com sangue nas paredes. E a partir disso ele começou a colecionar objetos vermelhos. Aí por isso, o vermelho também é que ele fala, essa sala ela poderia ser de qualquer cor. Mas o vermelho, por causa desse acontecimento, e também porque o vermelho ele pode ter vários significados. Pode ser amor, pode ser vida, como morte, enfim.
Hoje essa água escorrendo, mas a gente viu aí, né, que é um tipo de arte. A gente traz para mostrar para vocês como referencial, mas a arte contemporânea hoje você tem que vivenciar. Você tem que, principalmente esses trabalhos que são um espaço modificado, você tem que entrar no espaço, você tem que ouvir a música que está tocando, você tem que sentir o espaço. A gente traz para vocês terem uma ideia, né? Porque é sempre bom a gente ter várias referências, mas toda oportunidade que vocês tiverem de irem no museu, de irem numa galeria, não precisa ter vergonha de entrar em museu e galeria, né? Você não é obrigado a comprar nada quando você vai na galeria, você pode entrar e ver os trabalhos todos e ir embora, não tem problema nenhum. Só precisa ter o cuidado de perguntar antes de fotografar, porque alguns trabalhos não podem ser fotografados, mas entrar e ver é de graça, você não paga nada, na maioria dos museus você não paga nada. Mas você precisa viver isso, né? Porque tem cheiro, tem som, tem a sensação de você estar entrando num espaço todo vermelho, que isso é complicado. Aí alguém estava dizendo assim, professora, e uma caneta Bic é arte ou não é? Aí a gente vai entrar no questionamento contemporâneo hoje, que a gente já traz a perspectiva de que a arte é o que você nomeia como arte, não é mais o que o artista diz que é arte. É o que você diz que é arte. E a partir do momento que eu posso dizer o que é arte para mim ou o que não é arte para mim, eu tenho a liberdade de pendurar na minha parede ou de pegar qualquer objeto que seja significativo e relevante para mim e colocar em destaque na minha casa. Eu não preciso mais da assinatura de um artista para validar que aquilo é arte ou não, certo? Esse é o conceito atual de arte. Arte é o que lhe sensibiliza, que lhe toca, que lhe emociona, que mexe com você. E dentro dessa ideia de arte, eu posso me apropriar de qualquer objeto e transformar ele em uma obra de arte. Eu não necessito do artista para me dizer o que é arte, porque eu mesmo sou coautora do trabalho artístico e eu também sou um artista em latente potencial, né? Então eu posso me apropriar de qualquer coisa. E aí eu trouxe dois exemplos aqui. Eu posso pegar o caderno de receitas da minha avó, recortar essas receitas, olha aí as imagens. Pegar aquela forma que foi dela, né, que ela fazia bolo, eu não faço bolo nenhum, mas eu tenho essa lembrança afetiva, essa memória afetiva, isso é significativo na minha família. Eu posso pegar essas receitas escritas com a mão dela, esse papel, botar em uma forma e pendurar na minha cozinha e transformar isso numa arte, ser um objeto significativo para mim. Ou posso pegar, ó, um desenho que a minha filha fez, com 3 anos de idade, penduro na minha parede, guardo, protejo. Toda vez que eu olho me traz lembranças, memórias, significados, me traz alegria. Então eu posso me apropriar de qualquer objeto e transformar esse objeto em arte, certo? Essa é a perspectiva atual de arte, o conceito atual de arte e de artista. Nesse sentido, todos nós somos artistas. Por isso que existe essa fala corriqueira de que todo mundo é artista, certo? As referências da aula de hoje. E a gente vai para o nosso momento de produção, que eu vou passar um videozinho rapidinho para vocês. Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse vídeo, enquanto dá o print aí na tela, deixa eu abrir aqui. Essa é uma artista plástica, certo? Que ela trabalha com folhas, ela borda folhas. E aí eu trouxe um trechinho de uma entrevista que ela deu para um rapaz chamado Luffy, que ele é fotógrafo, ele faz fotografia de casas. E ele foi na casa da Clarice, e aí eu peguei alguns trechinhos do vídeo da Clarice para vocês entenderem um pouquinho como é que a cabeça do artista funciona, né? Então, bora ouvir aqui com atenção. Para mim, a folha virou quase a minha principal receita. Você viver de folha seca é uma coisa bem inusitada, né? Qualquer pessoa pode catar folha, quer dizer... Essa questão de que, assim, para viver basta você olhar o que está no seu entorno. Às vezes a gente fica esperando uma grande inspiração, assim, e também a gente é educado por uma sociedade que a gente nunca se sente pronto, né?
Você tem que terminar a faculdade, você tem que fazer uma especialização, você tem que fazer um MBA, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê. Então, assim, você fica sempre correndo atrás de tanta coisa. E, às vezes, um nada pode ser um tudo, né? Como que você borda? Vamos para a pergunta que não quer calar. Não quebra essa folha na hora que você está bordando? Porque eu achava, tinha certeza, na verdade, que você bordava a folha verde e aí quando ela ficava seca, já estava lá bordado. Mas não é, né? Não, eu colho ela seca. Então eu cato as folhas que eu encontro seca na rua. E agora a gente vai ver como que ela borda. Eu tô bordando aqui, já estava começado. Deixa eu ver. Uma palavra. Ai. Que é a palavra que eu escolhi hoje. Respira! Vamos ver. Olha, então isso aqui você realmente me matou a curiosidade, porque eu tinha certeza que quebravam as folhas. Não é? As minhas eu tenho um cuidado, assim, que, nossa, eu quase Não, não elas posso. são frágeis mesmo, mas a agulha e a linha também é uma coisa delicada, né? Uhum. É só você ir com Olha jeitinho. Que legal, respira. Às vezes a gente esquece de respirar. Pronto, pronto, pronto. Então, eu trouxe o vídeo da Clarice para vocês entenderem como é que funciona a cabeça do artista, né? Agora a gente vai para o nosso momento de interação. O tempo corre aqui. Vamos fazer algum trabalho com ele? Não, né? Não, sei, não. né? Então vou puxar Não, é o só cabelo. você. Fazendo. Então é isso, o tempo passa rápido demais, rápido demais. Bora lá para o nosso momento de síntese com a professora Jussi Lobo. E agora, José, vamos lá? A gente falou de artista artesão, artista através do tempo, tão bem falado, que fica até difícil eu falar aqui um resuminho em pouco tempo. Mas a gente vai falar o seguinte. O artista, primeiramente, não era considerado artista, aquelas obras da pintura rupestre não eram consideradas obras de arte. Foi eleita depois pela sua beleza, pela sua grande comunicação, o seu poder de comunicar. É o que acontece hoje com a arte contemporânea. Se a gente for fazer um link do passado com o presente, a arte vem sofrendo mudanças pela sua grande comunicação com aquele que observa. Não é isso? Fechamos, mas a gente volta semana que vem. Fechamos. Beijo grande e a gente continua conversando semana que vem.